Olá, todo mundo é filho de Deus? Você é filho de Deus? É sobre isso que nós vamos aprender hoje. Nós estamos aqui no canal Antônio Aquino, numa série sobre a salvação, o que é que a Bíblia fala sobre a salvação, e hoje nós vamos falar sobre a doutrina da adoção. O que é que esse ensino bíblico diz? Que Deus torna pecadores membros da sua família. Ou seja, se Deus torna pecadores membros da sua família, quer dizer que tem pessoas que não fazem parte dessa família de Deus e não são filhos de Deus. Será que é isso mesmo? Vamos ver. A palavra de Deus vai dizer que todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Isso aí, qualquer pessoa que crê em Deus concorda com isso. Deus criou todas as coisas, todos os animais, criou a terra, o universo, inclusive as pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que nem todo mundo é filho de Deus. Queria ler com vocês algumas passagens sobre isso. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 40 em diante, há um diálogo entre Jesus e os fariseus, os mais religiosos da época. Jesus diz o seguinte: mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. E olha o que Jesus vai responder: se Deus fosse de fato pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Nesse diálogo aqui, Jesus está tendo essa discussão com os fariseus e dizendo que os fariseus são filhos do diabo e não filhos de Deus. Por quê? Porque os fariseus não criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: Filho de Deus é quem acredita que Jesus é o Filho de Deus, é o enviado de Deus, e que faz a vontade de Deus, que reconhece a verdade de Deus nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, e que anda na verdade, que anda a verdade revelada por Deus na palavra dele. Esse é o que esse contexto está falando. E quem anda na mentira também é o filho do diabo. Ou seja, Deus não gosta de mentira. Deus gosta da verdade. Jesus disse que ele é a verdade. Outra passagem que está lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Então o que acontece? O mundo naturalmente não está a favor de Deus. O mundo ele está envolvido em pecado, o mundo está cheio de pecadores e nem todos reconhecem Deus como Pai. Por isso que o apóstolo João está dizendo aqui que Deus é que nos concede de sermos chamados filhos de Deus. É uma concessão, é natural que sejamos criaturas, mas para nos tornarmos filhos de Deus, isso é uma concessão, é uma bênção, é uma graça de Deus. Então o que é que muda? O segundo tópico aí. Os filhos de Deus são privilegiados. Então o que é que muda a diferença entre uma pessoa que ainda é uma criatura de Deus e alguém que já se tornou filho de Deus? Vamos ver aqui em Romanos 8,14 que as pessoas que são filhas de Deus, elas são guiadas pelo Espírito Santo. O texto vai dizer: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, a pessoa não anda mais guiada pelo pecado, pelo diabo, pelo mundo. Ela agora é orientada, tem uma vida regrada pelo Espírito de Deus. Então essa já é uma diferença. Nem todo mundo tem o Espírito de Deus na vida, não tem discernimento espiritual das coisas de Deus, do Evangelho da salvação, porque ainda são criaturas. Quando se tornam filhas de Deus,
aí, pelo Espírito Santo, elas entendem a necessidade de serem salvas e elas se tornam filhas de Deus e guardam os mandamentos de Deus e amam a pessoa de Jesus Cristo. Essa outra passagem de Gálatas vai dizer o seguinte: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Ou seja, chegou um tempo da história onde Deus envia Jesus Cristo para nos resgatar da maldição da lei, para nos resgatar da condenação que vinha da lei, porque nós tentando sermos salvos por obediência à lei, nós não conseguimos, todos nós pecamos, todos nós já falhamos em cumprir os mandamentos de Deus. Então nós precisamos que alguém cumprisse a lei em nosso lugar. Quem cumpre? Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo morre por nós na cruz e nós cremos em Jesus Cristo sendo o nosso Salvador, nós passamos de criaturas e de escravos do pecado e da lei para um estado de sermos filhos de Deus. Então, filho de Deus é aquele que não é mais escravo do pecado e da lei, mas agora alguém que é herdeiro de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E o último versículo, que praticamente resume isso aí, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que vai dizer: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, todas aquelas pessoas que recebem Jesus Cristo em sua vida, receberam esse poder de serem feitos filhos de Deus. São aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem no que ele fez na cruz por nós pecadores. E isso não acontece da nossa vontade, dos nossos próprios desejos. Isso acontece de acordo com a vontade de Deus. Está aí no capítulo 13. Então, como que é isso? Se eu quero fazer parte da família de Deus, isso não parte da minha vontade. É porque isso está relacionado à regeneração, que nós já falamos em outro vídeo. Deus, ele tira o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne, ele faz essa cirurgia espiritual, ele nos dá um novo nascimento. E quando nós nascemos com esse desejo de receber Jesus Cristo, e Deus vai e nos adota e nos coloca na sua própria família. Agora nós nos tornamos filhos de Deus. Então era isso que eu queria falar sobre a adoção, e até o próximo vídeo. Compartilhe aí esse conteúdo para que mais pessoas aprendam sobre o Evangelho e a salvação de Deus. Deixe seus comentários aí. Responda aí, você já é filho de Deus? Então é isso, um grande abraço e até mais.